Boa tarde, tudo bem com vocês? E neste momento nós vamos dar início à nossa. A primeira pergunta, ela diz assim: cite alguns fatores responsáveis pelo enfraquecimento do sistema feudal. Então a gente vai ter que conhecer um pouquinho sobre essa crise que aconteceu no século 14, tá bom? Um dos motivos que levou à queda do sistema feudal foi a diminuição da produção agrícola. Foi a diminuição da produção agrícola. Essa diminuição da produção agrícola afetou diretamente o bolso de uma classe de comerciantes muito importantes, que eram a classe dos burgueses, tá bom? Afetou o lucro dos burgueses, essa diminuição de produção, tá bom? Também houve a situação da peste negra, tá bom? Como nós já estudamos, a peste negra atingiu todas as regiões da Europa Ocidental, tá bom? Essas regiões elas foram atingidas por uma epidemia asiática de uma doença trazida pelos ratos, tá? E ela dizimou 1/3 da população. Muitas pessoas morreram devido à peste negra. Outro fator é a Guerra dos 100 Anos. Essa que foi a guerra que durou mais de um século e foi responsável pela diminuição da população. Outro fator são as revoltas populares. As pessoas elas começaram a se revoltar, pois iam de um lugar para o outro e não encontravam comida. E isso levou muitas revoltas populares. Além da fome e a miséria que assolou aquele lugar, gente. Então, nós temos aí como fatores a diminuição da produção agrícola, as pestes, a Guerra dos 100 Anos, revoltas populares, fomes e misérias. A próxima pergunta, lembrando, olha aqui, que essa aqui é a pergunta que está nas atividades adaptadas, são atividades adaptadas, tá bom? O que foi o Renascimento? O que foi o Renascimento? Nós discutimos isso em sala também, mas agora nós vamos precisar voltar ela um pouquinho de novo para a gente poder responder a essa pergunta. O que foi o Renascimento? Foi um importante movimento, olha só, foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que aconteceu durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Quando aconteceu o Renascimento? Durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ok? O Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval, tá bom? E quais são as principais características do Renascimento? Vamos lá, vamos lembrar isso? O Renascimento vai valorizar tudo que é humano, tudo que é humano. E o que é humano? Os desejos, as vontades, a forma de pensar do homem, sua forma de falar, tudo isso que faz parte da característica humana vai ser, nesse momento do Renascimento, valorizado. O uso da razão também ganhou bastante destaque nesse momento. O homem precisa que suas atitudes, a partir de agora, sejam mais racionais, mais pensadas, de forma que essa pessoa, esse ser, a partir do uso da sua razão, ele seja capaz de tomar suas próprias decisões. Então, nós conhecemos um pouquinho sobre o Renascimento. Vamos passar para a próxima pergunta.
Pergunta aqui do número 2, da atividade adaptada. Sobre o renascimento, marque um X na alternativa incorreta, ou seja, nós vamos encontrar a alternativa que não está certa, que não está coerente com o renascimento, tá bom? Nós vamos marcar um X na alternativa incorreta. Letra A. O renascimento surgiu durante a Idade Moderna? Nós acabamos de falar isso. Sim, o renascimento se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, essa letra A ela é verdadeira, está coerente sobre o renascimento. Letra B. O renascimento mudou a visão que o homem tinha do mundo? O renascimento mudou a visão que o homem tinha do mundo? Sim, verdade. A visão que se tinha do mundo era uma visão medieval, onde tudo era explicado a partir de Deus. E com o renascimento, a visão do mundo passa a ser uma visão mais individualista, uma visão mais humana, certo? Letra C. O renascimento manifestou-se em todas as áreas do conhecimento? O que vocês acham? Sim, nós já vimos também, tá? Sobre o renascimento. Ela foi um movimento que mobilizou várias áreas do conhecimento, artístico, cultural e científico. Letra D. O renascimento buscava se aproximar da igreja? O que vocês acham? O renascimento buscava se aproximar da igreja? Sim ou não? Não, a letra D está errada. Sabe por quê ela está errada? O renascimento não buscava se aproveitar da igreja católica, se aproximar, da igreja católica. Ao contrário, o que acontecia? Ela buscava se distanciar dela, tá bom? Mas é importante, dentro dessa questão, a gente deixar explicado que o renascimento não vai trazer essa proposta de acabar com a religião, tudo bem? Ou fazer assim que as pessoas deixem de acreditar nela. Não é isso que vai acontecer. Os humanistas, o que eles vão fazer? Eles vão pregar uma nova maneira de viver a religião, de uma maneira mais racional, por meio dos ensinamentos de Deus e não pela obediência cegas às normas impostas pela igreja, tá bom? Então, a questão errada é a letra D. O renascimento ele não buscava se aproximar da igreja católica, não, tá bom? Ele não buscava, então a letra D. Bora passar para a próxima questão. Essa é a número 3, que diz assim: marque um X na alternativa que não corresponde ao período do Renascimento, tá bom? Então, você vai encontrar uma dessas alternativas que está errada, que não está coerente com o período do Renascimento. Vamos lá. A letra A diz assim: os humanistas incentivavam estudos a respeito da linguagem, literatura, da história e da filosofia. Isso é verdade? Está correto ou não está correto? O que vocês acham? Bom, essa letra A, ela está correta, é verdade. Por quê? Para os humanistas, o espírito humano deveria ler bastante, deveria buscar o máximo de conhecimento possível. Eles incentivavam a leitura de obras de filósofos, de obras de cientistas, de obras de humanistas, e acreditavam que quanto mais e mais a pessoa lesse esses tipos de livros, mais elas seriam libertas dos dogmas da igreja.
Eles acreditavam também que a igreja oprimia a vida das pessoas, limitando elas a viverem apenas pela sua crença. Então, se a pessoa fosse ler esses livros e adquirir o máximo de conhecimento, ela poderia se libertar disso, porque a leitura ela tem esse poder de libertar as pessoas. Letra B. Os humanistas pregavam uma nova forma de viver a religião. O que vocês acham? Os humanistas pregavam uma nova forma de viver a religião? Sim, está correto. Eles pregavam uma nova forma de viver a religião. Letra C. O humanismo não valorizava o ser humano? O humanismo não valorizava o ser humano? Então, bora lá. Essa daqui, a letra C, a alternativa, ela está errada. Por que está errada? O próprio termo já fala sobre o que se trata o humanismo. O humanismo, ele é a filosofia moral que vai colocar os seres humanos, como as principais numa escala de importância, ou seja, no centro do mundo. O homem no centro. O humanismo, ele vai valorizar tudo que faz parte do homem, as suas vontades, suas necessidades, seus desejos, suas habilidades, tudo. Então, o humanismo, ele vai valorizar o ser humano, tá bom? Qual a diferença entre antropocentrismo e teocentrismo? Bom, essa pergunta nós já vimos nas aulas passadas também, tá bom? O que é o teocentrismo? Teocentrismo vem da palavra teo, que significa Deus, e centrismo, que significa centro, ou seja, Deus no centro de tudo. E antropocentrismo é quando as pessoas acreditam que o homem é o centro de tudo, ou seja, que tudo vem do homem, tá bom? Essa aqui é o número 4 da atividade adaptada, que diz assim: o que caracteriza a modernidade? Marque o V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Tá bom? E eu coloquei aqui nas alternativas: renascimento cultural, absolutismo, igrejas reformadas e domínio da igreja. Tá bom? Então, a gente vai ver qual dessas aqui são verdadeiras e quais são falsas. Tá bom? O renascimento cultural, ele é verdadeiro ou ele é falso? Ele caracteriza a modernidade? O renascimento cultural? Sim, é verdadeiro. Por quê? O renascimento, ele vem do termo renascer, ou seja, nascer de novo. Então, assim, esse renascimento, ele vai trazer uma nova forma de visão do mundo, um olhar mais racional. Então, essa é uma característica da modernidade, tá bom? Então, marque aqui a letra V, V de verdadeiro, renascimento cultural. O absolutismo, ele caracteriza a modernidade? Bom, o absolutismo, ele foi um fenômeno político que se caracterizou pela defesa do poder absoluto do rei sobre toda a nação, tá bom? Diminuindo assim o poder da igreja. Então, o absolutismo, ele também caracteriza a modernidade. Marque a letra V de verdadeiro. Próximo, igrejas reformadas. As igrejas reformadas, elas caracterizam a modernidade? Hein? Bom, então essa daqui é verdadeira. As igrejas reformadas são verdadeiras. Elas caracterizam a modernidade,
Sim, tá bom? Porque as reformas religiosas foram movimentos que ocorreram durante o século XVI na Europa e provocaram a dispersão da população que bem antes, estava reunida apenas na Igreja Católica e se dispersaram para outras religiões que também cristãs, mas porém que agora não se submetiam mais aos dogmas católicos e autoridade do Papa, tá bom? Então, essa igrejas reformadas é verdadeiro. O domínio da igreja, ela caracteriza a modernidade? Errado ou é verdadeiro? O que vocês acham, hein? É errado. Na modernidade, a igreja ela vai perdendo seu espaço, tanto de atuação quanto de poder. A igreja na Idade Moderna ela vai perder muitos membros, tanto para outras religiões quanto para os adeptos do humanismo, tá bom? Então, essa última é a letra F, falso, certo? Vamos passar para a próxima pergunta. A pergunta número 5. Quem eram os burgueses e qual a sua importância na Europa durante o período do Renascimento? Vamos lá, vamos conhecer então um pouquinho sobre a burguesia. Lembrando que eu vou explicar, mas eu quero que vocês desenvolvam, tá bom? A ideia de vocês, a ideia própria de vocês. Vocês vão me ouvir e vão fazer a resposta de vocês nas suas palavras, tá bom? Quem eram os burgueses e qual a sua importância na Europa durante o período do Renascimento? Bora lá! A burguesia, ela consiste na classe social dominante dentro do sistema capitalista. Trata-se da prática daquele grupo de pessoas que detém os bens de produção ou o capital. Originalmente, o termo burguesia está associado ao vocábulo burgos, como eram chamadas as pequenas cidades que surgiram com o renascimento da atividade comercial no fim da Idade Média. Dessa forma, a palavra burguesia surge para denominar a classe social comerciante, que ascendia com o enfraquecimento do feudalismo. A burguesia ela não é composta apenas pelos proprietários dos meios de produção, tá bom? Como os donos de fábricas, por exemplo. Essa classe social ela pode ser dividida em alta burguesia, que são aqueles que de fato detêm um meio de produção, a média burguesia, que eram comerciantes e profissionais liberais, e a pequena burguesia, que eram os pequenos comerciantes e artesãos. Porém, os burgueses começaram a se sentir prejudicados por uma série de motivos. Dentre esses motivos, nós podemos citar o fato de ter que pagar altas taxas para a igreja. Os burgueses praticamente estavam sustentando o clero da igreja. Muitos dos seus ganhos nas suas vendas, elas iam para os cofres da Igreja Católica. Por isso que os burgueses, eles começaram a investir mais no poder político do rei, tá bom? Começaram a financiar produção de livros de teóricos absolutistas, começaram a investir em artistas, começaram a investir em filósofos, em escultores, começaram a financiar grandes obras arquitetônicas. Tudo no intuito de firmar e consolidar o poder do rei, pois, dessa forma, o seu lucro não iriam mais para os cofres da igreja. Então, a resposta a essa seria assim: os burgueses eram uma classe de comerciantes, tá bom? E foram muito importantes para o Renascimento, pois eles investiram em muitos artistas, teóricos, filósofos e escultores, de forma a consolidar o poder do monarca. Questão 6.
A técnica de pintura onde há o contraste entre luz e sombra, ou mais literalmente claro e escuro, foi empregada no período renascentista do século XV, junto com a técnica do esfumato. Marque um X no nome do autor que desenvolveu essa técnica. Vamos lá. O esfumato, ele é uma técnica artística usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades. É comumente aplicado em desenhos e em pinturas. Esfumato vem do italiano sfumare, que significa de tom baixo, ou evaporar como fumaça. Tá bom? Lá na página 2, eu queria que vocês abrissem a página 2, logo a página da capa do capítulo mesmo, para vocês verem a imagem que aparece, tá bom? É a obra da Mona Lisa. É muito bom que vocês respondam e acompanhem e visualizem essa imagem para responder essa pergunta, tá bom? Está na página 2 do livro de história de vocês, tá? Ela mostra a obra da Mona Lisa. Mona Lisa, ele é um grande exemplo, é uma obra com um grande exemplo da utilização dessa técnica, tá bom? Dessa técnica do esfumato. Podem perceber que a pintura da Mona Lisa, ela possui esse tom meio esfumado, tá bom? Mona Lisa, ele é um dos quadros mais famosos do mundo e um dos mais caros também. Ele foi feito justamente para ser o presente para um rei. E se no caso era um presente para um rei, então não poderia ser qualquer presente, teria que ser alguma coisa bem projetada, bem especial, tá bom? E agora, com essas dicas que eu dei para vocês, você já sabe, né? Quem desenvolveu essa técnica, ela está lá embaixo no nosso livro, na página 2. Quem desenvolveu foi Leonardo da Vinci. Então, a resposta correta é a letra D, Leonardo da Vinci, tá bom? A número 5, atividade adaptada, ela diz assim: a partir do estudo sobre os estados nacionais modernos, discorra sobre absolutismo monárquico. Eu coloquei aqui a imagem de um rei, tá bom? E aí diz assim, então, a gente precisa, ele está pedindo que você fale um pouquinho sobre o que é o absolutismo monárquico, aquilo que você entendeu. E eu vou ajudar também, tá bom? Estado absolutista, ele vai ser um regime político, olha só, o absolutismo monárquico vai ser um regime político surgido no fim da Idade Média, tá bom? Também chamado de absolutismo. Se caracteriza por concentrar o poder e autoridade do rei ou monarca, tá bom? Nesse tipo de governo, o rei está totalmente identificado com o Estado, ou seja, não há diferença entre a pessoa real e o Estado que governa. Não há também nenhuma constituição ou lei ou pessoa, tá bom, que possa limitar o poder real. Porque o poder do rei no absolutismo monárquico, o seu poder ele é absoluto, ou seja, ninguém pode questionar e ninguém pode interferir, tá bom? Então, a partir daí, vocês já podem desenvolver com suas palavras o que é o absolutismo monárquico. Como eu falei na sala, monárquico está relacionado à monarquia, traz ideias de príncipe, de rei. O absolutismo vem da palavra absoluto, ou seja, único, tá bom? Vamos passar. A próxima pergunta, número 8, diz assim: no livro O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel, retrata sobre a ideia defendida por ele no que diz respeito ao poder absoluto do rei. Quais ideias eram defendidas nesse livro? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel viveu em Florença entre 1469 e 1527. Ele publicou um livro chamado O Príncipe. Nessa obra, Maquiavel ele defendia que a unificação do território e defendia a concentração do poder nas mãos de um único líder.
E isso poderia ser algo benéfico para a sociedade, de acordo com Maquiavel. Nesse livro, o líder chamado de príncipe deveria fazer tudo o que fosse necessário para manter a unidade, mesmo que isso significasse algumas vezes que o príncipe fosse cruel com seus súditos. Isso vocês podem encontrar, gente, lá na página 21, tá bom? Lá na página 21 tá falando tudo sobre Nicolau Maquiavel e vocês podem discutir nas suas palavras sobre ele, sobre esse livro, tá bom? Eu só estou aqui esclarecendo para vocês, dando um norte, orientando vocês sobre o que vocês escreverem, tá? Vamos para outra questão. Número 6 da atividade adaptada. Marque um X na alternativa correta. No absolutismo, os burgueses deram grande apoio para o fortalecimento do rei. Está correto? Vamos lá, vamos ler as outras. No absolutismo, o rei acabou com a classe dos burgueses. No absolutismo, o rei nunca almejou concentrar em suas mãos o poder militar. No absolutismo, unificar os territórios não era tão importante. O que vocês acham? Vamos começar aqui da D. No absolutismo, unificar os territórios não era tão importante para o rei? Não era? Essa daí está errada, tá, gente? É ao contrário. O rei, ele buscava, sim, unificar os territórios, sim, tá bom? Letra C. No absolutismo, o rei nunca almejou concentrar em suas mãos o poder militar? O rei nunca quis o poder militar em suas mãos? Não, isso aí não está correto. Isso daí também não está correto. Está errado, tá bom? Vamos aqui na letra B. No absolutismo, o rei acabou com a classe dos burgueses? Não, no absolutismo, o rei não acabou com a classe dos burgueses, não, tá bom? Ao contrário, os burgueses eles foram muito importantes para a consolidação do poder do rei, tá bom? Então, isso aqui também está incorreta, não marquem, não. Letra A. No absolutismo, os burgueses deram grande apoio para o fortalecimento do rei? Sim, no absolutismo, os burgueses realmente eles deram muito apoio para o fortalecimento do rei. Eles investiram em vários humanistas, filósofos, cientistas, investiram em obras arquitetônicas, eles investiram em teóricos, investiram de várias formas, de forma a fortalecer e centralizar o poder do rei, tá bom? Então, eles foram muito importantes dentro desse processo. Então, o correto é a letra A. Marque a letra A, marque com X a letra A, tá bom? Próxima pergunta, número 7, adaptado também. Sobre as grandes navegações, quais eram as principais especiarias que os europeus estavam em busca? Cite alguns exemplos. Isso é que nós discutimos em sala, né? Quais eram esses produtos, quais eram essas especiarias? As especiarias, eles são temperos, né? Condimentos usados na culinária para proporcionar sabores diferentes na comida, tá bom? Algumas especiarias também eram e ainda são utilizadas na fabricação de cosméticos, de óleos e de medicamentos também. As principais eram pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, açafrão, cardamomo e ervas aromáticas, tá bom? Na época das grandes navegações e descobrimentos marítimos, essas especiarias eram muito valorizadas na Europa, tá bom? Pois lá na Europa, eles não podiam ser cultivadas dentro desse continente devido à questão do clima, tá bom? Então, eles saíram em busca de outros lugares para que eles encontrassem essas especiarias. O surgimento e crescimento da burguesia também aumentou a demanda por produtos considerados de luxo na época, como, por exemplo, outros tipos de especiarias, tá bom? Então, as especiarias elas não vão só ser essas relacionadas à comida, a tempero. Também as especiarias são qualquer outro produto que não é encontrado lá na Europa, tá bom? Então, eles poderiam ser tecidos, como assim, tecido de algodão, poderia ser tecido de seda, objetos de porcelana, poderia ser bolsas, tapetes e muitos outros.
Respondido esse? Vamos passar. A questão número 8 diz assim: o que você compreende acerca do imaginário europeu? Eu coloquei aqui a imagem de uma cobra gigante, de ele engolindo um navegante, tá bom? Nos oceanos. Então, bora lá. O que você compreende acerca do imaginário europeu? Tá? O imaginário europeu, ele era carregado de mitos e superstições. Essas são as palavras-chave para vocês desenvolverem a resposta de vocês, tá bom? O imaginário europeu era carregado de mitos e superstições que foram narradas por navegadores e escritores. O que eles narravam? Narravam homens com cabeça de cachorro, centauros, pigmeus, narravam que havia gigantes e muitas outras coisas, cobras gigantes, tá bom? Então, assim, as suas viagens eram uma viagem que eles tinham muito medo, porque era um lugar que para eles era desconhecido, então era cercado de crendices, tá bom? E chegamos no fim da nossa aula. Hoje nós fizemos